Não comece o dia como quem acorda por acaso. Levantar-se e deixar que o dia defina quem você é. Acredite que você foi criado para liderar, não apenas reagir. Antes que o dia diga algo sobre você, você deve falar com ele. Muitos só se posicionam quando os problemas aparecem, mas o verdadeiro poder começa quando sua voz se alinha com o propósito de Deus. Sua jornada não pode depender da sorte ou das circunstâncias. Você não é um espectador da própria vida. Você é um comandante, autorizado pelo céu. Imagine um tribunal onde todos aguardam, mas ninguém declara. O tribunal está em sessão. Nada acontece até que alguém com autoridade se manifeste. O juiz está lá, o caso está pronto. Mas o silêncio impede o avanço. É assim com a sua vida. A autoridade espiritual já está em você. Suas promessas estão disponíveis. Mas o silêncio adia o milagre. Você não nasceu para viver em confusão. Não foi criado para seguir a voz do medo. Você foi separado para proclamar a verdade com firmeza, com coragem desde cedo. Seu espírito não pode dormir quando o corpo acorda. Quando você se levanta, sua fé deve se levantar junto. O ambiente ao seu redor precisa sentir essa mudança. A palavra diz em Jó 22:28, você declarará algo e isso será estabelecido, e a luz brilhará sobre os seus caminhos. Isso não é um conselho, é um chamado. Um convite divino para liderar espiritualmente o seu dia. Você não espera sinais, não depende de condições perfeitas. Você declara a vida, proclama a verdade, chama a paz, atrai a provisão e rompe as correntes, antes mesmo que elas tentem se formar. Se você crê que Deus pode agir em sua vida hoje, una-se em fé. Vamos orar com fervor em nome de Jesus. Abra o coração e prepare-se para receber. Porque quando você fala sob a direção de Deus, sua voz não é apenas som, é arma espiritual. Comandar o seu dia não é levantar a voz, é alinhar o coração. Não se trata de gritar para o mundo ouvir, trata-se de entrar em acordo com a vontade de Deus. Quando você se posiciona em fé e declara a palavra, você movimenta os céus a seu favor. Mas quando você concorda com o medo, mesmo que em silêncio, está dando espaço à derrota. Você não pode começar o dia dizendo, vamos ver o que acontece. Você precisa afirmar com convicção. Este é o dia que o Senhor fez e eu viverei em vitória. Antes que as distrações apareçam, antes da primeira tensão, antes que o atraso bata à porta, você precisa falar com visão, com confiança e com fé. Declare que portas estão se abrindo. Proclame que o favor te envolve. Afirme que nenhuma arma forjada contra você terá sucesso. Diga, creia, liberte. A palavra em Isaías 51:16 nos lembra. Coloquei as minhas palavras em tua boca e te cobri com a sombra da minha mão para plantar os céus, estabelecer a terra e declarar, tu és o meu povo. Deus não colocou palavras divinas em sua boca para serem enfeite. Ele as deu como autoridade, para que os céus ouçam, para que as estruturas se firmem, para que sua identidade seja confirmada. Quando você inicia o dia com a palavra, coisas acontecem, anjos são liberados, ambientes espirituais se transformam, a confusão perde força. Que o primeiro som do seu dia seja cheio de ousadia, não de passividade. Que ele carregue verdade, não dúvidas. Que ele molde o ambiente ao seu redor com paz e propósito, não com ruído e desordem. Agora precisamos falar sobre quebrar aquilo que foi enviado para quebrar você. Todos os dias trazem consigo missões. Algumas vêm do céu, outras não. Você não acorda em um campo neutro, você desperta em um cenário onde forças já estão em movimento. Algumas coisas foram preparadas para te abençoar, outras para te distrair, atrasar ou até te desviar do caminho. Mas quando você comanda o seu dia em oração e autoridade, você interrompe essas interferências antes que elas criem raízes. Existem conversas projetadas para roubar sua paz, chamadas que carregam ansiedade, reuniões que testam sua paciência e drenam seu foco. Se você entra no dia despreparado, você pisa em armadilhas que poderia ter silenciado antes mesmo de surgirem. Você não precisa lutar contra o que pode ser cancelado no espírito. Você não precisa enfrentar de frente aquilo que deveria ter sido
derrubado logo ao nascer do dia. Suas declarações não servem apenas para atrair o que é bom. Elas também têm o poder de rejeitar o que é nocivo. Declare confusão sobre os planos do inimigo. Confunda toda voz que se levantar contra o propósito de Deus em sua vida. Proclame paz sobre tempestades que você ainda nem enxergou. Quando você comanda o seu dia com fé, você prepara a pista para a paz pousar, para o progresso avançar e para a revelação divina chegar. Não peça apenas ajuda a Deus para suportar o dia. Declare clareza. Declare sabedoria. Declare paz no meio da incerteza. Nem tudo que entra no seu ambiente deve ser aceito. Você não foi criado para se adaptar ao caos. Você carrega dentro de si a ordem do céu, e ela precisa ser liberada por onde você passar. O Salmo 5:3 diz: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e ficarei esperando. O poder está na prioridade. Sua voz deve se levantar antes dos seus problemas. Suas palavras precisam ir adiante do seu dia. Não espere a luta para começar a declarar. Declare primeiro e veja Deus estabelecer o caminho. Desarme o que foi enviado para desestabilizar você. Cancele o que foi projetado para te confundir. Derrube o que foi arquitetado para atrasar sua caminhada. Fale cedo. Fale com ousadia. Fale com esperança. Pois quando você se antecipa em fé, você desarma o inimigo antes que ele se mova. Agora vamos voltar os olhos ao que não se vê e declarar posse do que ainda não chegou. Nem tudo o que foi destinado a você hoje é visível. Algumas bênçãos estão escondidas. Algumas oportunidades estão enterradas sob o medo, o atraso ou a batalha espiritual. Mas ao comandar o seu dia, você não está apenas reagindo ao que aparece. Você está reivindicando vitórias invisíveis, já preparadas por Deus. A fé não espera por sinais. A fé fala como quem já enxerga. Você pode não sentir a porta se abrindo, mas pode ordenar que ela se abra. Pode não ouvir o favor chegando, mas pode declarar que ele encontra você. Pode não ver a ajuda vindo, mas pode falar como quem sabe que ela já foi enviada. Comandar o seu dia é liberar as verdades do céu, mesmo quando o mundo ao seu redor ainda não as revela. Você caminha pela fé, não pela aparência. Há portas que só se abrem quando sua voz vai à frente. Existem milagres que só se manifestam quando a sua declaração se alinha com o tempo de Deus. Você não precisa entender todos os detalhes. Você só precisa saber em quem confia. Deus não espera sua perfeição. Ele responde à sua obediência e à sua ousadia. Que as palavras da sua boca tragam à luz o que estava escondido. Que sua voz rasgue o véu do atraso. Que o seu espírito clame com fervor por aquilo que muitos disseram que você jamais alcançaria. Você não pede apenas o que é fácil. Você comanda o impossível, porque sabe quem está ao seu lado. Declare paz sobre sua mente, força sobre suas mãos, sabedoria sobre suas decisões, favor incomum sobre o seu nome. Efésios 3:20 nos lembra: aquele que é poderoso para fazer infinitamente, mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse poder já está em você, mas ele precisa ser ativado pelas suas palavras. Você não pode se dar ao luxo do silêncio quando há milagres esperando por uma instrução. Você não pode adiar a sua declaração quando o céu está pronto para responder. Fale mesmo que pareça estranho. Declare mesmo que soe grande demais. Porque quando a sua voz está envolta em fé, ela chama o inesperado. Sua declaração recebe a confirmação de Deus. Sua palavra, em alinhamento com a vontade divina, move o invisível até que ele se torne visível. Não entre em um novo dia sem falar como alguém que carrega autoridade espiritual. Comande sua manhã com fé e veja o sobrenatural se alinhar à sua ousadia. E agora, para todos que ouvem esta mensagem, convido você a elevar seu coração ao Senhor em oração. Você pode repetir comigo ou apenas ouvir com fé, porque toda oração feita com fé carrega bênçãos que transformam. Oremos. Senhor do céu e da terra, Pai amado, Deus soberano sobre cada manhã, eu te exalto. Quando tu falas, a criação responde. Quando tu sopras, a vida se espalha. Não há ninguém como tu.
Obrigado por me despertar hoje com propósito ainda pulsando dentro de mim. Obrigado por tua misericórdia, que me encontrou antes mesmo dos meus olhos se abrirem, e pela vitória que já preparaste, mesmo antes que eu desse o primeiro passo. Perdoa-me, Pai, por cada vez que deixei o medo guiar minhas palavras ao invés da fé. Purifica meu coração de todo pensamento, atitude ou decisão que contrariou a tua vontade. Hoje eu escolho liberar todo o ressentimento. Perdoo os que me feriram e peço que todo o peso de mágoa seja arrancado da minha alma. Neste momento eu comando minha manhã para que se alinhe com a tua verdade. Rejeito toda voz que não vem de ti. Em nome de Jesus declaro que este dia não será desperdiçado. Repreendo toda confusão, todo atraso, todo medo e toda distração enviada para desviar meu propósito. Senhor, traze paz à minha mente, traz foco aos meus pensamentos, enche meus passos com força divina, anula toda a estratégia oculta do inimigo contra mim, revela cada bênção que ainda está escondida, faz com que o invisível trabalhe em meu favor, libera toda oportunidade que foi destinada a mim, que nenhuma armadilha tenha êxito, que nenhuma emboscada me pegue de surpresa. Deus poderoso, que as palavras que saem da minha boca sejam agradáveis aos teus ouvidos. Declaro que o favor me cerca como escudo, que sabedoria governa minhas decisões. Falo vida e cura sobre meu corpo, falo cura sobre minhas emoções e declaro liberdade sobre toda a minha jornada. Senhor, protege-me de cada tempestade, de cada ataque oculto, de cada armadilha disfarçada. Guarda minha família em cada ida e cada volta. Nenhuma enfermidade, nenhuma angústia, nenhum mal terá êxito contra nós. Cobre nossas mentes com tua paz. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Cerca-nos com socorro divino e ergue-nos sempre que estivermos fracos. Senhor, enquanto oro com cada pessoa que ouve esta mensagem, sou grato por cada coração que se abre agora diante de ti. Que todos recebam com fé as bênçãos que vêm dessa oração. Senhor, estamos diante de ti agora. Em unidade levantamos uns aos outros em oração. Declaramos vitória sobre este dia em nome de Jesus. Falamos vida, poder e cura sobre cada lar que nos ouve. Pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza, nos guarde e fale através de nós. Caminhamos na força da tua palavra e na plenitude das tuas promessas, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder a esta oração. Em o poderoso nome de Jesus oramos, amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém nos comentários abaixo. Declaro agora que todas as bênçãos liberadas nesta oração estão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar a mensagem do Evangelho. Como? Compartilhando este vídeo com alguém que você ama, clicando no botão curtir e se inscrevendo no canal. Caminho da sabedoria divina para mais mensagens que vão fortalecer a sua fé e aquecer sua alma. Agradecemos todo o apoio. Você é abençoado para abençoar. Se você tem um pedido de oração, sinta-se à vontade para deixá-lo nos comentários. Apresentaremos seu clamor diante de Deus e muitos outros irmãos ao redor do mundo também estarão intercedendo por você. Junte-se a nós em fé. Estamos orando por você. A Deus seja toda a glória e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.